Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, 22, versos 1 e 2. Nós vamos falar um pouco a respeito da história deste grande rei, que foi Josias. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Pode tomar o seu lugar glorificando a Deus. Igreja, neste dia, neste encerramento deste propósito que nós estamos fazendo, nós temos como meta individual, cada um de nós, de fazer deste ano um ano diferente. Um ano diferente. Isso eu tenho para a minha vida e espero que você tenha para a sua vida também, como filho e filha de Deus. Então o que eu te aconselho? Fazer deste ano um ano de busca ao Senhor, um ano de mudança de vida, um ano de quebra de barreiras na sua vida. Você tem que ter isso na sua mente. Que barreiras são essas? Barreiras que te impedem, que nos impedem de ser um homem e uma mulher de Deus melhor. Um ano de você orar mais, de você buscar mais a face do Senhor. Foi o que nós colocamos lá no papelzinho. Aquilo que eu não fiz no ano passado, eu vou fazer este ano. E vou me esforçar para que isso aconteça na minha vida. Para que eu seja um crente, uma crente cheio do Espírito Santo de Deus. E não tem pessoa melhor, igreja, para a gente trazer para os nossos dias e aprender, como este rei, que foi um dos melhores reis que teve o povo de Deus, que foi Josias. E a Bíblia nos diz que aos 8 anos ele começou a reinar. Imagine uma criança de 8 anos começando a reinar. E o que chama a atenção na vida deste rei é que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. É o que o texto diz. E não se apartou da lei de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Então a gente começa a entender, se eu quero ter um ano diferente daquilo que eu já vivi, um dos desafios que o Evangelho nos traz, igreja, é abandonar os velhos pensamentos, as velhas maneiras de viver e viver em novidade de vida. E o mais difícil disso não é você se libertar do seu passado, é você esquecer ele de uma vez por todas. E assim nós vamos viver este ano. Aquilo que você deixou de fazer, você não deve se culpar. Você tem que pensar daqui para frente. Mas o que fez deste rei, voltando para a palavra da nossa meditação nessa noite, o que fez deste rei Josias uma pessoa, um reino diferente, um reinado que tocou o coração de Deus, um rei que fez Deus dizer que ele foi um dos melhores reis que teve. E a Bíblia diz, o próprio Deus diz que antes dele não houve e depois dele não haverá um rei melhor do que ele. O próprio Deus falou isso a respeito de Josias, igreja. O que chama mais atenção na história deste homem é que ele restaurou uma nação inteira. Um homem, igreja, restaurou uma nação inteira que estava desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Um homem fez isso. Uma pessoa fez isso. Isso tudo porque ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E este homem, uma pessoa, você pode imaginar só, uma pessoa mudar uma nação, igreja. É porque ele era capaz? Não, é porque Deus era na vida dele. Então, se nós queremos ter uma nação transformada, talvez você se diminua e fale assim, não, Leandro, eu não posso sozinho mudar uma nação. Este homem foi capaz. Ele restaurou uma nação inteira, igreja. Abra comigo em 2º livro das Crônicas 34. 2º livro das Crônicas 34, do 1 ao 4. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Verso 4. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó,
e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Então você vê que este homem, este rei, ele restaurou uma nação, fazendo uma limpa geral naquela nação. Tudo aquilo que estava contra a palavra de Deus, ele mandou anular, mandou aniquilar a igreja. Então a gente começa a entender que hoje é o dia de a gente quebrar esses altares que nós levantamos nas nossas vidas. Quando eu entendo aquilo que Deus quer da minha vida e me coloco na posição, eu entendo aquilo que eu tenho que sacrificar na minha vida para fazer a vontade de Deus. E não é diferente na nossa vida. Nós estamos neste propósito para que nossa vida seja uma vida diferente neste ano. Não para ser melhor que ninguém, mas porque Deus ele tem em nós, tem dentro de nós esta chamada para uma obra gigantesca que a gente não tem noção, que a gente não tem ideia, igreja. E para isso a gente tem que quebrar essas barreiras que nos impedem de sermos homens e mulheres de Deus. É o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. E que barreiras são essas, irmão Leandro? São altares que nós levantamos na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas relações com as pessoas. Uma delas é o orgulho, o nosso eu. Nós temos que quebrar esta barreira. Nós temos que entender que o reino de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Eu tenho que entender que eu tenho que sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que entender que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo é uma prioridade. E quando eu levanto essas barreiras, vai ser um problema nas nossas vidas. Hoje é o dia de nós purificarmos as nossas vidas diante de Deus. Assim como Josias purificou aquela nação, ele destruiu todos os altares de Balaíns, de falsos deuses, e falou: não, a partir de hoje, isso não será mais aceito no meio do povo de Deus. Foi o que Josias fez. Foi fácil? Não. Houve inimigo que se levantou contra, lógico que vai se levantar. Mas ele teve a vitória da parte de Deus. Então, igreja, assim como Josias ele fez uma grande reforma na nação de Jerusalém, de Judá, nós também podemos fazer nas nossas vidas uma reforma. Você já viu uma casa quando está velha? Ninguém dá valor para aquela casa. Mas quando a pessoa, o pedreiro, ele reforma por dentro e por fora, aquela casa ela fica linda. Assim é na nossa vida também. Nós temos que fazer reformas diariamente e acertar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. É assim que Josias fez no seu tempo. Aquilo que estava contra a palavra de Deus, que não agradava a Deus, ele falou: a partir de hoje não será mais aceito. Nós temos que ter isso para as nossas vidas neste dia. Aí dando continuidade à história de Josias, quando ele vai fazer esta reforma na nação, igreja, ele tinha essa autoridade como rei. Ele acha a palavra do Senhor que estava perdida. Só que eu só vou entender, aprender, conhecer e encontrar a palavra de Deus quando eu deixar o Espírito Santo arrumar aquilo que está bagunçado na minha vida. Quando eu dou lugar para o Espírito Santo dizer assim: entra, Espírito Santo, arruma a casa, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, e arruma aquilo que está bagunçado, a bagunça que eu fiz. Só entra na minha vida, Espírito Santo, e faz a obra que tem que ser feita. E não importa quão bagunçado esteja em nossa vida, igreja, quando o Espírito Santo ele entra, ele consegue colocar tudo no seu devido lugar. Ele tem este poder. Às vezes nós não temos o poder de pôr a nossa vida em ordem, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem este poder sobrenatural de libertar, de curar, de apagar traumas, de curar feridas. Ele tem este poder de arrumar a nossa vida. Não sou eu que vou conseguir arrumar a minha vida sozinho, mas quando o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa e ele começa a reinar, começa a morar, as coisas acontecem nas nossas vidas e o nome de Deus é glorificado. Mas para isso eu tenho que fazer essa reforma. Acompanhe comigo no segundo livro das Crônicas 34, verso 15. Quando o livro da lei ele é encontrado, olha só o que diz o texto: e Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos
fazem tudo quanto se lhe encomendou. Verso 18: E além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Verso 19: E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei ordenou a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então veja que Josias, quando ele acha a lei do Senhor, o que ele faz? Ele rasga suas vestes em humilhação a Deus, dizendo: os nossos pais não fizeram aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. E ele rasga suas vestes, ele entra em desespero, porque ele sabe que a nação estava desviada dos caminhos do Senhor. E ele diz assim: por isso que o furor do Senhor veio sobre nós. Então veja que quando uma pessoa ela se põe na presença de Deus, e este é o nosso propósito nessa semana, Deus ele responde, Deus ele traz a resposta para mim e para a sua oração. E o que fez a nação do povo de Deus voltar aos caminhos do Senhor? Quando eles acharam a lei de Deus que estava perdida, a igreja estava perdida lá na casa de Deus, ninguém mais se lembrava da palavra de Deus. Talvez a nossa vida esteja dessa maneira, a gente se esqueceu do nosso pacto que nós temos com Deus, nós nos esquecemos das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, nós nos esquecemos que Deus ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, nós nos esquecemos que quando nós oramos, Deus responde. Por quê? Porque nós nos esquecemos da palavra de Deus. A palavra ela serve para nos exortar, ela tem promessas de vida eterna, ela tem promessa para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando a gente se esquece da palavra de Deus, tudo isso fica morto, as promessas ficam adormecidas, o chamado fica adormecido, aquilo que Deus tem na minha e na sua vida fica adormecido. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida fica adormecido. Mas quando a gente se lembra que há uma palavra que é direcionada para mim e para a sua vida, as coisas mudam, igreja. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, Josias agora ele restaura a aliança com Deus. Segundo o livro dos Reis 23, verso 1 ao 3, diz assim: E então o rei ordenou, o rei Josias, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Então veja que quando a gente ouve a palavra de Deus, igreja, nós começamos a entender o que Deus tem na nossa vida. Aquilo que estava adormecido, estava parado, neste dia Deus vai trazer à tona, Deus vai trazer de volta, porque nós nos colocamos na presença do Senhor, nós colocamos nessa semana o nosso coração em buscar a Deus, em se humilhar diante dEle, em orar à face do Senhor, e quando a gente se coloca nessa posição, Deus não nos deixa em vão, igreja. Você precisa entender isso, não dá mais para voltar atrás, vai ser daqui para frente, em nome do Senhor. E nós nos colocamos na presença de Deus para esta aliança neste ano. Mas não basta apenas fazer uma aliança com Deus, igreja. É necessário voltar à comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Segundo o livro dos Reis 23, 21, diz assim: O rei deu ordem a todo o povo dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor o vosso Deus, como está escrito no livro da aliança,
porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. O que o rei Josias fez aqui com o povo de Israel? O povo de Israel tinha se esquecido da Páscoa, igreja. O que foi a Páscoa? Foi quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro egípcio. E então, a partir de então, eles sempre comemoravam a Páscoa. O que aconteceu nos dias do rei Josias? O povo se esqueceu da Páscoa. Não mais comemoravam a Páscoa. Não mais celebravam a Páscoa. E para os nossos dias, o que a Páscoa significa? A ceia do Senhor, igreja. Então veja que, a partir de hoje, nós vamos deixar um legado para a nossa família, para a nossa vida, para onde quer que a gente passe. Mas seguindo o passo a passo que Josias fez, que restaurou uma nação, ele restaurou a nação que estava afastada. E agora a nação está aos pés do Senhor, celebrando a Páscoa, celebrando aquilo que eles tanto sofreram, e Deus foi lá com o braço forte e tirou o povo da escravidão do Egito. A partir de hoje, o que você tem que pensar? Eu tenho que ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, que é representado na ceia do Senhor. Eu sempre ensino que nós não devemos deixar de participar da ceia do Senhor. E este ano você vai fazer esse voto com Deus de ter essa comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. E o que nos impede? Não sei, você sabe. E a partir deste ano nós vamos ser este crente que Deus quer que nós sejamos. E para encerrar, segundo o livro dos Reis 23, nós vamos ver que Josias foi considerado um dos melhores reis de Judá, descrito como aquele que se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Segundo o livro dos Reis 23, 25, diz assim, aqui é Deus falando a respeito dele. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Eu tenho um grande desejo de ser como este homem foi, igreja. Você também deveria ter este desejo de ser semelhante a este homem. Uma pessoa que foi levantado por Deus, para levantar um caído, um oprimido, um viciado, uma pessoa que está com a sua vida direcionada, caminhando para o inferno. Então eu e você temos este poder nas mãos, de tirar uma alma do inferno e levar esta alma para Deus. Eu tenho esse desejo no meu coração, de ir para o céu, mas levar também mais pessoas para o céu, de ver uma pessoa caída e com uma palavra, com um abraço, com uma palavra de Deus, com um conselho amigo, levantar esta pessoa, para que ela também entre no céu junto conosco, para que quando Jesus voltar, essa pessoa venha partir juntamente conosco. Eu tenho que participar do céu, mas também tenho que levar mais pessoas comigo, porque o inimigo ele não cansa de trabalhar para que as pessoas vão para o inferno. Ele trabalha 24 horas por dia, 24 horas por dia, tramando contra o povo de Deus, tramando para que as pessoas se afastem e não conheçam o evangelho que salva, que cura, que liberta. Mas nessa noite Deus vai levantar a minha e a sua vida para resgatar essas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E por isso nós colocamos nessa semana na posição que Deus quer que nós estejamos, igreja, porque vai ser um ano diferente. Marque isso na sua vida. A partir de hoje, Deus não me trouxe em vão com esta palavra. Deus não fez você jejuar durante uma semana, orar durante uma semana em vão. Não. Deus vai começar a nos usar de uma maneira que a gente nunca imaginou. Por isso esteja preparado, porque pessoas virão diante de ti procurando um conselho, procurando uma palavra, querendo um abraço, uma palavra amiga, uma oração. E Deus vai te usar para resgatar essa pessoa que está afastada, longe, que ainda não conhece os caminhos de Deus. Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar. Eu quero orar primeiramente por essa palavra que foi ministrada. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta noite, nos humilhando diante do Senhor, e nós aprendemos com Josias, ó Pai,
que assim como o Senhor foi na vida dele, assim o Senhor será na nossa vida. E nessa noite, ó Pai, neste dia, neste ano, nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós vamos andar no caminho santo do Senhor, como Josias fez. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, neste ano o Senhor vai colocar no prumo, o Senhor vai colocar no eixo as nossas vidas. Pai, aquilo que está parado, aquilo que ainda nós não temos coragem de tomar uma atitude, o Teu Espírito Santo vai nos constranger, vai nos convencer de que é necessário estarmos de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer das nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, ela produz o resultado para o qual foi enviada, e eu sei que ela não voltará vazia, mas antes ela vai produzir o resultado nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse instante, hoje nós encerramos esta campanha, Pai, e entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, o nosso caminho, o nosso caminhar, está tudo nas Suas mãos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço neste instante, nos dá vitória. Pai, a vitória que eu falo não é financeira não, Pai, é a vitória de sermos crentes, lavados e remidos, um povo santo, separado, que vai fazer a diferença nessa nação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, neste instante, esta é minha oração, juntamente com o Teu povo, e em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém, Jesus.